Eu sou a irmã Marta Maria Arnold. Meu nome é irmã Maria Sônia Miller. Sou a irmã Similda Maria Zene. Somos Missionárias servas do Espírito Santo. Desde jovem, de 10 anos, por aí, eu já pensava em ser religiosa, mesmo que nunca havia encontrado ninguém. E aí, eu fui uma vez numa celebração de votos de minha prima, e aí várias primas estavam ali, e naquele dia, conversando com aquela para lá, eu fui me inscrever para entrar ali também. Mas depois, quando chegou perto, a mãe disse, mas você vai, eu vou ter que preparar as coisas, você tem que decidir. E aí eu falei, olha, eu não sinto que este é o meu lugar, eu não posso ir para lá. E aí eu olhava um calendário São Miguel, Almanaque São Miguel se chamava, e aí tinha uma foto de uma congregação missionária e parecia que tinha um imã que me atraía. E daí, conversando em casa, os pais disseram, não, por que ir numa congregação desconhecida, tão distante, se tem tantas congregações aqui por perto? E eu era muito jovem também, aí eu esperei mais uns 3 anos, mas eu sentia que Deus me chamava para ser missionária. E escrevi uma carta para a congregação e depois eu recebi a resposta e já fui. Papai me levou até Poço das Santas, fiquei lá 1 ano e de lá já fui para Ponta Grossa. Na época, foi o mesmo ano que foi fundado o Colégio Espírito Santo. Nós viemos para cá e daí nós dormimos de noite lá na sala do Colégio de Madeira ainda, e de manhã cedo nós pegamos o trem, Maria Fumaça, as cadeiras de tábua e umas 43 horas de viagem a Ponta Grossa. Com 10 anos, a minha prima, como catequista, perguntou se eu queria ser irmã. E eu respondi que sim. Com 15 anos, eu entrei em 3 Passos no Colégio Espírito Santo e ali fiquei 7 anos estudando, trabalhando e vivendo. Depois dali, eu fui 1 ano para 4 Pontes, no Paraná. Ali no Paraná, trabalhei 1 ano numa escola das irmãs e depois voltei para 3 Passos e dali me preparei para entrar no convento. A minha vocação, ela surgiu na minha infância. Eu devia ter uns 8 a 9 anos, quando meu pai fez uma cirurgia no hospital, em 13 de maio, e eu fui visitá-lo com minha mãe. E quando eu vi as irmãs que trabalhavam lá, me encantei com esse serviço. Me encantei com o modo delas agirem, a alegria delas. Isso passaram-se vários anos e a ideia um pouco adormeceu dentro de mim. Só mais tarde, quando eu tinha já 18 anos, eu escutei uma palestra de uma das missionárias servas do Espírito Santo, que é a minha congregação hoje. Ela falou sobre a necessidade de missionários para a África. E aí voltou novamente com toda a força esse meu desejo de ser irmã. E naquela época eu já era professora, eu já trabalhava como professora. E aí tomei a decisão e entrei aos 20 anos de idade junto com as missionárias servas do Espírito Santo. Bom, a irmã Marta Maria eu já conheço desde 1900 e
59. Morávamos juntos numa preparação para entrarmos na congregação como missionárias sérias do Espírito Santo. E o que eu sempre admirei muito na irmã Marta Maria, a sua disponibilidade e a sua fidelidade à congregação, a sua fidelidade como servo do Espírito Santo. E a irmã Marta Maria também colaborou muito para o crescimento e aprofundamento da nossa espiritualidade dentro da congregação e também na província. E atualmente a irmã Marta Maria mora comigo na mesma comunidade, no Centro Educacional Madre Josefa. E quando ela recebeu o destino para a nossa comunidade, eu fiquei muito feliz, porque ela é uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito disponível e um exemplo de missionária serva do Espírito Santo. Ela com a sua vida, com a sua espiritualidade, ela é uma verdadeira testemunha de vida consagrada e como missionária serva do Espírito Santo. Com 23 anos, entrei no convento. Ali eu tive a minha preparação como aspirante, postulante e depois como noviça. E em 1968 eu fiz os primeiros votos de castidade, pobreza e obediência. No dia que eu fiz os votos, os superiores já me mandaram como missionária para o Chile. Trabalhei no Chile numa escola 4 anos. De lá, voltei para o Brasil. Continuei com meus estudos em 1972. Dali, fiquei em Ponta Grossa, fiz os votos perpétuos e continuei na missão. A minha formação religiosa, ela iniciou em Ponta Grossa, onde eu fiz o postulantado, as diferentes etapas do noviciado e depois alguns anos de juniorato. É o tempo que a gente aguarda para realmente dar o último sim nos votos perpétuos. Eu fiz o compromisso perpétuo. E eu esperei tantos anos em casa, e quando depois entrei na congregação, quando fiz os primeiros votos, no dia dos primeiros votos, a voz do almoço provincial me chamou e disse: você tem destino para o Chile. Então fui muito mais distante. E no Chile era um ano, 6 anos fiquei ali, e era tempo de revolução. A gente sofreu muita fome, muita luta, muita insegurança. Foi um tempo de muita prova. E de lá eu voltei para o Brasil para me preparar para os votos perpétuos. 50 anos atrás, a gente tinha uma outra prática na vida religiosa. As pessoas recebiam um nome novo. E esse nome novo tinha um significado muito grande, muito interessante. É como quem está começando uma nova vida. Então, meu nome de batismo é Darcy Miller, mas foi escolhido o nome, entre os nomes que eu escolhi estava Maria Sônia. E eu recebi o nome de Maria Sônia, e desde então sou chamada Maria Sônia. Até tentei voltar para o nome de batismo, mas o pessoal me conhece tanto assim de Maria Sônia, que Darcy não pegou mais. Então, continuo com Maria Sônia. Nossa turma foi a primeira turma da província, que a província foi fundada em 63, e aí logo nós entramos no postulantado, e na época nós tivemos que escolher
um nome. Tinha uma lista de nomes e a gente podia escolher 3, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E aí na missa o bispo dizia, de hoje em diante você se chama Irmã Marta Maria, no caso. E todo mundo ficava na expectativa, porque a gente mesma não sabia que nome ia ter. Quando se entrava na congregação, se recebia outro nome. Porque no Antigo Testamento dizia que quem serve ao Senhor deve renunciar até ao nome. E eu mudei de nome, eu passei a ter o nome de Irmã Célia Regina. Só que, com o passar do tempo, devido aos documentos, passei para o meu nome civil, Zinilda Maria Zênia. Para mim é uma honra poder falar da irmã Zenilda, ou irmã Célia Regina. É uma missionária de personalidade forte, segura e ao mesmo tempo acolhedora. Ela é uma irmã que se preocupa com as virtudes. Eu lembro muito bem dela vestida de hábito. Ela sempre muito ativa, com um andar muito firme pelos corredores do colégio. Eu, como ex-aluna, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que ela foi um modelo de retidão, compromisso e disciplina, que eu tenho comigo até hoje. Irmã Zenilda, obrigada por tudo e parabéns pelo jubileu. Nesses 50 anos, eu me dediquei principalmente e fundamentalmente à educação. Fiz outras atividades bem interessantes, mas sempre o meu perfil maior foi educação. Trabalhei em escolas de ensino fundamental. Comecei em Ponta Grossa, onde trabalhei vários anos na alfabetização. Depois trabalhei vários anos no Colégio Nossa Senhora Medianeira, em Medianeira, onde tínhamos um trabalho, além da escola, muito integrado na paróquia, na pastoral. Foram anos de grande experiência, bem interessante. Depois disso, eu voltei a Ponta Grossa, trabalhei muitos anos em Ponta Grossa de novo. E, feito isto, eu fui convidada para trabalhar na CNBB, onde permaneci 4 anos trabalhando na assessoria da Conferência dos Bispos na dimensão missionária. Isso me deu a oportunidade de muitas viagens dentro do Brasil, fora do Brasil. Visitei vários países da África, onde trabalhavam brasileiros missionários. Depois disso, eu parei alguns anos para fazer um mestrado, terminei teologia, minha formação é em pedagogia, mas aí eu fiz teologia e fiz as cadeiras do mestrado de missiologia. Fiquei 4 anos em São Paulo para esse estudo. Aí, em seguida, eu assumi um trabalho a nível de província como provincial. Eu fiquei 6 anos nesse trabalho. Depois disto, eu passei um ano nos Estados Unidos fazendo um curso de vida religiosa e de inglês. Passei depois um ano na Europa, principalmente entre Itália e Holanda, acompanhando grupos de formação da minha congregação, as missionárias Servos do Espírito Santo. Depois retornei para o Brasil, fiquei um ano em Cascavel, trabalhando na escola, auxiliando na escola, e em 2004 eu vim para o Colégio Espírito Santo como diretora e atuo até hoje aqui na escola em Canoas. E quando fiz o pós-capetos, eu ganhei destino para ficar no Brasil. Aí os primeiros 3 anos fui para Humaitá, aqui no Rio Grande do Sul, na escola. E daí fizemos toda uma mudança de colégio, fizemos colégio, construímos uma casa. E quando a casa estava prontinha, recebi a carta de transferência para o noviciado. Comecei tudo de novo. Fiquei 13 anos na formação. E no noviciado eu fui para Roma. Lá em Roma eu estudei espiritualidade, tipo pós-graduação. E também lá trabalhei na formação permanente internacional da congregação. Eu fiquei 3 anos lá. E
quando retornei de lá para o Brasil, aí assumi a província por 2 períodos, 6 anos. Também foi uma aventura bem grande, na época muita inquietação, logo depois do concílio, né? Mas eu tinha muita confiança em Deus, porque eu só fui por Deus, porque eu lembro quando eu saí de casa para ir para o noviciado, a gente ainda saía para nunca mais voltar. E eu de noite não conseguia dormir. Aí me levantei, peguei a cruz e disse: Jesus, mas é só por você. E isso me levou pelo resto da vida, só por você. Aí eu estou aqui, mesmo como provincial, eu sentia dentro do discernimento, eu não estou aqui porque eu escolhi, mas porque você, né, me colocou ali. Então, o que eu não consigo, você tem que dar um jeito. Quer dizer, eu contava sempre com essa força da vocação de sentir realmente que foi um chamado. É muito interessante os sinais de Deus, porque quando eu trabalhava lá naquele curso internacional, lá você tem muitas dinâmicas, então um dia puseram um cartão em todos os lugares na mesa, assim, qualquer cartão assim. E eu fui lá na mesa, tinha um cartão assim meio interessante, dizia assim, tinha uma criança assim, uma borboleta nas costas, e dizia assim: não peça fardo leve, peça ombros fortes. Então sempre esses sinais assim para mim foram muitíssimos. Por isso que eu digo assim, também no sentido vocacional, como é importante cada pessoa discernir, porque cada pessoa tem um chamado. E a pessoa precisa discernir, rezar, procurar, acertar para ser feliz. E daí eu fiquei 3 anos aqui no colégio, como coordenadora da comunidade. E daí voltei de novo, daí fui para Roma ajudar lá na formação permanente internacional, de novo um período. E de lá, quando voltei de lá, daí peguei mais 4 anos de noviciado e uns 12 anos trabalhei com retiros, espiritualidade e com grupos de missionários leigos, que eu acompanhei, que são 16 grupos que temos, ou mais agora na província. Então eu fiquei todo esse tempo lá em Ponta Grossa. Depois fiquei 1 ano em Porto União, 1 ano em Curitiba, e aí voltei para cá, para o Centro Educacional Madre Josefa com a educação infantil, uma comunidade próxima daqui. Depois que eu voltei para o Chile, eu fiquei em Ponta Grossa e trabalhei também em Medianeira. Depois eu passei a trabalhar aqui em Canoas. De Canoas passei para Cascavel. De Cascavel voltei para Canoas. Fiquei 10 anos em seguida, dando ensino religioso e moral e cívica. Moral e cívica. E trabalhei aqui nessa região. Daqui eu fui para o Mato Grosso, fiquei 1 ano em Mundo Novo, voltei para Cascavel. De lá, voltei para Ponta Grossa, de Ponta Grossa para Canoas. De Canoas, voltei para Ponta Grossa, me tiraram daqui. Daqui, de Ponta Grossa, eu fui para Cascavel de novo. De Cascavel, voltei para Canoas e agora estou aqui. O que eu tive mais tempo foi em Canoas, 10 anos em seguida, mas eu tive mais outros anos. Aqui em Canoas é a 4ª vez que eu chego aqui. E trabalhei também aqui na Fátima, no Colégio Madre Josefa, e dali eu passei para cá. Passei aqui, estou trabalhando no ensino religioso com as crianças de 1º e 2º anos. Eu gosto muito desse meu trabalho de direção de escola.
faço com muita paixão, com muita alegria, porque a escola é uma coisa muito viva, muito envolvente, trabalhar com jovens, com crianças, com adolescentes, com pais. E isso cria um envolvimento e um comprometimento muito grande. E eu vejo assim com alegria o quanto essas crianças e esses jovens crescem e eles têm realmente um futuro muito promissor. Então, eu vejo isso com muita alegria. Então aqui tem bastante irmãs e eu trabalho ali no colégio. Aí eu amo estar com as crianças e com as pessoas, viver. Me sinto bem, porque na minha idade, claro, eu não estou dando aula, mas esse estar ali presente de acolher as crianças, acolher os pais e contribuir onde eu posso na comunidade, porque nós estamos no momento só duas, então tudo fica por nossa conta. Então, o cuidado da casa, da cozinha, um pouco de tudo. A gente tem grupos fora, né, pastoral. Então é uma atividade bastante intensa ainda pela idade que a gente tem. Eu continuo na equipe de espiritualidade dos grupos leigos, né? Começamos um grupo lá na comunidade e também nós temos uma equipe nacional, né? As duas províncias de São Paulo. De vez em quando a gente se encontra nós estamos elaborando material de estudo, de aprofundamento para os grupos. Acho que temos uns 27 assim, encontros preparados assim, dentro do Caribe, com espiritualidade assim, muito rico. E eu estou assim, contribuindo assim, nesses grupos de formação. É uma coisa que eu também gosto de fazer. E tem os grupos também lá na paróquia, a gente onde pode, então estamos indo numa comunidade de periferia e a comunidade está começando, ainda não tem nem local para se celebrar numa creche. Então a gente está se envolvendo assim, né? Grupos de mulheres. Estou participando num grupo de mulheres de ginástica, que é uma atividade gostosa. Então a gente vai se envolvendo assim nas atividades onde a gente ainda pode contribuir. O que eu diria de uma pessoa que completa 50 anos de vida religiosa? Uma caminhada de muita dedicação, de muita fé. Eu trabalho com a irmã Maria Sônia desde 2004. Antes já a conhecia como provincial, depois veio para assumir a direção. O colégio vem crescendo, cada ano que passa vem crescendo mais com a sua administração. E eu resumiria essa vida da irmã Maria Sônia com uma única palavra, que seria uma palavra de perseverança, que ela consegue unir a dedicação e a fé, a perseverança, que geralmente são pessoas que, apesar das suas dificuldades, conseguem continuar essa caminhada que já vem trilhando há 50 anos, com muita fé, dedicação e sua vida espiritual, com muita alegria, com muita iluminação. Parabéns, irmã Maria Sônia. Acho que foi a primeira experiência que tive lá no Chile. Uma coisa assim que me encantava muito. Claro, lá eu estudava na faculdade, eu estudava catequese na época e trabalhava na alfabetização. Eu tinha 52 meninos na sala. E era um método globalizado que foi implantado nos Estados Unidos. E as crianças rendiam muito. E era a Dona Paz descobriu, olha se descobri isso, olha se descobri isso. Eu lembro, um dia desenhou um caminhãozinho cheio de rodas. Aí eu falei, o que significa esse desenho? Ele disse, ele pode virar, pode cair, pode acontecer o que quiser, mas ele continua andando. São coisas assim que a gente se encantava, né? A minha lembrança mais
da minha vida é Deus. Deus me marcou desde criança. Para mim, Deus é tudo. Depois, no colégio, claro, eu aprendi também sobre o Espírito Santo, Maria. Não quer dizer que em casa não tinha tudo isso. Tinha, mas isso se confirmou. Mas para mim, a coisa muito importante é Deus. Deus que está muito presente na minha vida e na vida dos outros. Eu guardo com muita alegria o meu tempo de alegria. Foram anos de alegria, foram anos de muita realização, foram anos de muitos projetos, de muita atividade. Eu guardo assim uma imagem muito boa da minha vida. Também quero assim fazer um grande convite a todos os jovens que se sentem chamados de participar, de optar, de ter a coragem de fazer uma experiência na vida religiosa. Fazer uma experiência sempre é válido. Fazer uma experiência ajuda a gente a decidir. Vou dizer para vocês, eu entrei muito decidida, mas eu acho muito válido o jovem fazer essa experiência de experimentar a vida consagrada, uma vida a serviço dos irmãos, a serviço da igreja, a serviço da missão. Venha participar, vale a pena.